Liga o ar, fazendo favor. Olá, olá pessoal! Espero que esteja tudo bem com você. Aqui é Rafaela Esquiava, do Mater Online, psicóloga perinatal com pós-doutorado, autora de vários trabalhos sobre saúde mental materna, autora também de instrumentos que psicólogos e outros profissionais podem utilizar aí no seu atendimento com gestantes e mulheres no pós-parto. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa nossa live. É uma live extraordinária. A gente costuma fazer aulas abertas aqui no Mater Online todas as terças-feiras às 20 horas. Mas como a gente tá aí com a temática em alta de bebê reborn, eu falei, vou trazer essa temática aqui, então a gente vai ter uma aula extra e marcamos para essa quarta-feira, onde eu vou trazer para conversar com a gente outras duas convidadas. Então eu e outras duas profissionais da psicologia perinatal estaremos aqui discutindo com vocês, gostaríamos e queremos que vocês participem também, trazendo o ponto de vista de vocês, já que tudo ainda é muito novo, já que a gente não tem publicação científica a respeito de nada dessas questões, né? Foi algo que aconteceu aí na última semana, teve esse estouro, essa repercussão toda. E claro, né, que tá todo mundo vindo atrás de psicólogo, querendo saber o que a gente pensa, o que a gente acha, né, principalmente psicólogos perinatais, e a gente, então, precisa dessa reunião, né, que aqui a gente tá chamando de live hoje, né, mas essa reunião aqui a gente pode ir debatendo questões, então, você que faz uso de alguma técnica com bonecos, bebê reborn, enfim, fica aqui na live, vai participando junto com a gente, vai mandando os seus comentários aqui, que a gente também vai debatendo, vai discutindo e vamos construindo junto, tá? Um conhecimento aí a respeito dessa temática. Então eu quero chamar para entrar aqui com a gente a psicóloga perinatal e professora aqui do Instituto Mater Online, Natália Aglar, né, especialista em luto perinatal. Obrigada, boa noite, Natália, seja muito Boa bem-vinda. noite, Rafa. Obrigada pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre essa polêmica aí, né, que está girando em torno dos bebês reborns. Perfeito! E quero chamar também a psicóloga perinatal, formada aqui pelo Instituto Mater Online, e cegonha também, ela é artesã de bebês reborns, então ela tem os dois conhecimentos, os dois lados, e eu fico muito feliz de trazer aqui a psicóloga perinatal, Lídia Oliveira. Venha pra cá, meu amor. Boa Olá, boa noite! noite, meninas. Tudo bem? Prazer poder falar desse assunto, e é um assunto que eu gosto bastante, e esclarecer, né, as dúvidas aí na área perinatal também. Perfeito, muito obrigada por terem aceitado o convite, mulheres, né, para falar sobre um assunto polêmico em alta e que ainda não tem evidências científicas de nada, né? Sim. Então eu acho que essa é a principal questão, né, que a gente pode estar falando aqui, né? Porque tem muita gente vindo buscar informação, orientação com nós, e nós estamos indo a partir de dados de intuição, daquilo que a gente já traz da nossa profissão, daquilo que a gente já conhece, mas de fato estudos científicos, né? Eu pelo menos desconheço algum que de fato prove, né? Se usos, né, de bebê reborn pode ser terapêutico ou não, enfim. O que vocês pensam sobre isso, Nath, Lid? Eu particularmente, assim, eu acho que como instrumento, né, como instrumento de trabalho, eu acho que sim, pode ser uma técnica e eu acho que pode ser muito, muito benéfico, né, principalmente para gente, né, que trabalha com pré-natal psicológico, que trabalha com orientação aí, né, com grupos, né, e esse universo, né, materno, né, esse universo mãe e bebê, eu acho que enquanto técnica, né, de uso, quando a gente domina, né, uma técnica, eu acho que pode ter uma repercussão muito positiva, né? Então, enquanto técnica, quando a gente é um profissional que domina essa técnica, eu acho Que domina, é isso que aí, tem que dominar. pode ser muito bom.
né? Perfeito. E você, Lid, conta um pouquinho pra gente, antes, né, de você falar sobre isso, né? Há quanto tempo você trabalha, né, como cegonha e como é que chama mesmo? Designer de bebê reborn? Artesã. Artesã. Bom, então eu trabalho desde 2013 e, assim, para quem não sabe muito bem o que é um bebê reborn, né? Na verdade, o bebê reborn é uma arte, né? Então ele é conhecido como arte reborn, né? É a arte de renascer bebês e torná-los hiperrealistas, né? E eu comecei nessa arte em 2013 e faço bebês, vendo bebês, né? Já há bastante tempo. E depois comecei a fazer uso, né, deles também dentro da psicologia perinatal, tá, como um recurso terapêutico, tá? E, e assim, como que eu posso dizer, né? O boom que está aí do bebê reborn, né? O que o pessoal tem falado muito é na questão da patologia, né? Da coleção, não como colecionismo, tá? Porque assim, mulheres colecionam há bastante tempo bonecas, né, bebês reborn, assim como homens fazem uso de coleção de outros itens também, né? Só que quando é para uma mulher, aí torna patológico. Por quê? Porque a mulher não pode ter os seus desejos atendidos, né? Ela não pode, ela tem, nasceu para quê? Para ser mãe, para criar dos filhos, cuidar da casa, né? Mas não se beneficiar de uma arte, de um prazer, de um hobby, assim, né? Então, é esse boom que está tendo, eu acho que é por conta disso, né? E a maioria das pessoas, Lid, que compram de você, né? Você tá desde 2013, né? Mais de 10 anos aí trabalhando, né, como artesã de bebê reborn. A maioria das pessoas que compram de você, elas contam as histórias do porquê que ela tá comprando, porquê que é para criança, é para ela. Você tem uma estatística para contar para gente, assim, o que leva muitas pessoas a encomendarem um bebê reborn? São os dois casos. Tem pessoas, mulheres adultas que colecionam e tem mães que compram para criança. Eu faço bonecas por semelhança de fotos, né, também. Então, a mãe tem o seu bebezinho ali e ela quer eternizar esse bebê, então ela me manda um retrato, uma foto dessa criança e eu vou reproduzir esse bebê dela, né? E às vezes ela compra para sua própria filha, às vezes ela compra para ela, né? São mulheres que às vezes não puderam ter acesso também a bonecas na infância e hoje elas querem ter, né? O que existe também, que eu gostaria de falar aqui, é que existe muito, e começou, assim, a arte reborn já existe há bastante tempo. Quando eu comecei em 2013, não tinha muita pirataria, então é uma arte cara, que os produtos são importados, né? Então, não é uma arte barata. Porém, isso daí, a pirataria entrou, começou a ter o que é mais prejudicial, que eu considero, né, quando a gente não sabe de onde vem esse material, né, que já houve pesquisas, que teve um boom aí um tempo atrás, pelo Inmetro, que eles usavam, inclusive, resíduos de lixo hospitalar para confeccionar esses bebês, né? Então, nesse sentido, é prejudicial sim à saúde, né? Porque você vai estar com um material que você não sabe de onde veio, qual a procedência dele, tá? E aí veio a pirataria, e aonde começaram a usar materiais de segunda linha, não sabe o que eles usam para colocar dentro desses bebês. E aí popularizou, né? Então, o material que a gente usa de primeira qualidade, eles popularizaram e começa. Eu uso um cabelo natural, por exemplo, para fazer esse bebê, né? Aí eles começam a usar fibras sintéticas que não deixam um bebê tão bonito. E é onde que muitas pessoas têm medo, falam, eu tenho medo de boneca, eu não, nossa, que horror isso, né? Mas é por conta desse tipo de material. E aí, então, algumas mães me procuram por conta de eternizar as fotos, outras para colecionar. E existe, sim, algumas mulheres
que perderam seu bebê e vêm, tá? E vêm querer comprar o bebê, né? Uma boneca. E sim, que também eternize, porque muitas não tiveram a oportunidade de vivenciar. Elas sofreram violências na hora de se despedir do seu bebê, elas não tiveram a oportunidade de vivenciar esse luto de forma adequada, né? Então, por eu ser artista e por eu ser psicóloga também, eu acabo fazendo esse acolhimento e entendendo, né, por que dessa boneca, para ver se não é algo que vai ser prejudicial para ela. E às vezes eu prefiro sim perder uma venda, tá, de uma boneca, mas conversar com a mãe, acolher, entender o outro lado. E assim, eu tenho os dois casos, né? Eu tenho mulheres que me procuram para comprar um bebê reborn e se tornam minhas pacientes na psicologia perinatal. E tenho pacientes da psicologia perinatal que acabam conhecendo o meu trabalho com o bebê reborn e também resolvem comprar, tá? Então, tem os dois casos. E tem as crianças, né? Que querem muito uma boneca e aí as mães acabam comprando. Certo, Lid. Obrigada. Já já vou querer investigar e perguntar mais para você a respeito, né, de quando você indica, né, um bebê reborn para alguma paciente, enfim. Vamos pegar o gancho das mulheres, então, que tem uma perda neonatal, fetal, enfim, e que acabam tendo, né, essas bonecas para meio que projetar ali, né, esse filho, enfim. Natália, você, enquanto especialista aí no assunto de luto, o que você tem ouvido falar a respeito desse assunto, né, desse uso? Acho que ontem a gente conversou um pouquinho, você falou, inclusive, né, de algumas pessoas que vão oferecer em hospitais, enfim, né, sem conhecimento, né, e quanto que isso pode ser prejudicial, enfim. Sim. Primeiro, assim, né, ouvindo a Lid, né, eu fiz até assim, ufa, na hora que ela falou assim, né, eu prefiro perder uma venda e avaliar, né, melhor a paciente enquanto psicóloga, porque de fato, né, para a gente que trabalha no luto, a gente fica um pouquinho preocupado, né, com a repercussão, não é com a técnica, né? E ontem eu tive uma conversa com a Rafa que eu procurei deixar isso muito bem claro, né? Não é a técnica, mas é como o uso dela, e muitas vezes o uso desenfreado, porque na verdade, assim, né? O que está acontecendo? Está tendo um boom de informação, né? Muitos famosos estão divulgando, né? Que tem os seus bebês reborns, né? Que tem enfim, né, transmitindo essa informação. A gente tem leis, né, que estão sendo aprovadas aí, né, com relação aos bebês reborns, e a gente fica um pouquinho preocupado, mas no sentido assim, né, de isso dar uma certa autorização para qualquer profissional fazer o uso dessa técnica, né, para, por exemplo, sei lá, querer gerar uma memória do bebê que faleceu, né? Então vamos criar um bebê reborn, né, para substituir, né? E isso não vai acontecer porque não tem, né? Não tem substituição. Aquele bebê que morreu é único, né? E não vai ser substituído. E aí, eu acho que assim a gente pode usar enquanto técnica, né? Mas enquanto a gente deixa esse bebê reborn no lugar de um bebê reborn e não no lugar do bebê real, né? Porque a preocupação é isso, é ter essa autorização para qualquer profissional sem técnica, né? Porque isso que eu comecei, né, um vídeo falando, né, a respeito dessa coisa, né, de você ter conhecimento. É uma coisa que a gente não tem ainda evidências científicas, né? Mas que, sei lá, um dia a gente pode vir a ter, né? Mas a gente precisa de profissionais habilitados que trabalhem sério com isso, né? Para não causar um desfecho ainda pior, né? Na vida de uma família enlutada. Porque a gente
a gente pode até, sei lá, né? Pode acontecer até casos de dissociação, né, da realidade, dessa mãe de fato acreditar, né? Aquele bebê tão realístico, porque eles são, né? Bem realísticos, é uma arte mesmo, né? Eu já vi, e eu acho muito bonito até, né? Eu acho que é uma arte linda, mas é isso, é uma arte, né? Não é um bebê real. Né? E quando a gente vai falar do luto, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque é uma coisa muito delicada, né? O luto perinatal, ele é muito delicado, né? Então, como a gente ainda não tem estudos, né, que mostrem pra gente os benefícios, né? A gente tem que ir com cautela, né? É meio que nem o que eu tava falando ontem pra Rafa, a gente tem que ir com cautela pra gente não queimar a largada, sabe? Porque senão talvez a gente. E a crítica não é, né, com os bebês, não é com o objeto, não é com a arte, não é com a técnica, mas é com a forma como ela é usada, né? Então, é isso que tem sido discutido mais, né, nos lugares, né, nos grupos aí, né, que trabalham aí principalmente com o luto perinatal, né? Certo, Nath. Obrigada pela sua fala, né, a respeito. Lide, você, enquanto psicóloga perinatal e artesã de reborn, tem aí histórias, né, que você de sucesso que você utilizou, né, o bebê como uma técnica, ou para luto ou para outra atividade. Se você puder contar para a gente um pouquinho, claro, né, não do caso, mas assim, né, como que é feito e teve um resultado positivo, seria interessante. Então, Rafa, eu utilizo no pré-natal psicológico, né, para no treino com os pais, com os avós, principalmente assim, pais mais novos, né, e eles já enfrentam muito julgamento, né, adolescentes ou pessoas mais novas, e aí vem com aquele receio, né, que já está passando por julgamento e não sabe cuidar do bebê, e muitas famílias às vezes falam assim, tá vendo? Agora você que vai ter que cuidar, agora que você que se vire, sabe? Alguma situação assim. E aí eu utilizo o bebê, sim, para ensinar a trocar, né? Até para pegar. Tem pais que vêm que falam assim, olha, eu não vou conseguir me vincular com meu bebê, eu não vou conseguir pegar. Ou então o pai fala, eu vou deixar para ela, porque ela é mulher, ela que sabe, ela que vai cuidar, porque eu não consigo, porque o bebê é muito molinho, né? E aí eu faço esse trabalho, lógico, eu vou fazendo a desensibilização, ou como a Natália falou, e é o que a gente tem que fazer com conhecimento, né? Uhum. Conhecimento na área perinatal, conhecimento do assunto, porque a gente só pode abrir gavetas que a gente sabe fechar, né? Exato, exato, perfeito, Lídia, a sua fala. Então, eu vou, né, sensibilizando, trazendo toda a informação para esse casal, e depois, sim, em algum momento, eu pergunto, com o consentimento dele, olha, você gostaria de tocar, de tentar, né? Vamos fazer essa prática, e eles aceitam e falam, nossa, e o bebê, ele é muito molinho. Depois eu vou apresentar para vocês um bebê aqui, que eu fiz, que é o Júnior, que eu fiz baseado no meu esposo, quando era bebê, né, as características dele, e assim, o bebê reborn, ele tem um peso, né, que se aproxima muito de um recém-nascido, ele é molinho. Então, quando o casal, né, pega esse bebê, vou mostrar para vocês agora, tá? Bom, gente, esse é o Júnior. Então, se vocês olharem, né, o Júnior, ele é molinho, olha o corpinho dele, tá? E, por exemplo, ó, a cabecinha cai quando a gente pega, tá? Então, ele é uma aconchega no colo, certo? Então, essa experiência, né, na sensibilização com o casal, aproxima muito de um bebê real, né? E por ele ser parecido com o bebê e não aquelas bonecas, mesmo boneca de loja, né? Boneca que não tem essa pintura, essa arte, né? Que ele tem, tá vendo? O cabelinho dele, olha. Então, Bem ele realista. ele é um recém-nascido mesmo, né? Tem unhinha aqui de recém-nascido, né?
aquela unhinha crescidinha. Então, isso, e ele tem o cheirinho de bebê também. Então, todas aquelas sensações, né, do tato, do olfato, vão aproximando esse casal do bebê e possibilita melhor vinculação quando esse bebê nasce, né? Ele já sabe mais ou menos como vai ser pegar um bebê. Então, ele tem essa experiência sem que seja um bebê real, né? E aí vai reduzindo esse medo. Né? Então, vai sensibilizando. Então, é terapêutico por conta disso. Então, Perfeito. Desculpa. Imagina, Rafa. E aí eu Perfeito, Lid. Tem uma pessoa aqui que eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho com ela, a Nayane Morini. Boa noite. Minha mãe conheceu uma moça que foi violentada e que quando ela teve o bebê, a família do homem que a violentou, que por sua vez era rica, tomaram o bebê dela. Ela entrou em sofrimento tão profundo que pegou uma boneca e por anos andava com a boneca e dizia a todos que era sua filha. Aqui a gente está falando de um caso de uma pessoa que precisa de psicoterapia. Vocês concordam comigo? Com certeza. Sim. Sim, acho que assim, né, psicoterapia, acho que com um profissional que, isso que a Lid falou, né, que consiga abrir portas, né, que ele possa fechar, né, é o que a gente está falando desde o começo, né, uma pessoa habilitada para lidar, né, com esse tipo de trauma. Porque senão a gente coloca tudo na caixinha de que é loucura da mulher, né? Porque eu acho que tem essa discussão, né? Logo quando saiu essa polêmica, né, no início da semana, eu li um texto, né, que falava assim, né, que os homens eles podem, né, jogar videogame, eles podem jogar o futebol, eles podem, sei lá, limpar o carro todo final de semana, encerar o carro todo final de semana, que tá tudo bem eles repetirem, né, essas brincadeiras de criança, né? Agora, quando é com uma mulher, é colocado nesse lugar da loucura, né? E acho que é uma questão, né, que faz muito sentido. E sim, né, eu acho que neste caso, né, que a Nayane está trazendo, eu acho que sim, essa mulher, ela de fato, ela precisa de uma assistência, né? Mas eu acho que a gente também precisa entender, né, que lugar é esse que a gente, né, vai entrar, né, porque muitas feridas de traumas, né, elas são reabertas também, né, em psicoterapia. E se a gente não está ali para ser suporte e para sustentar, né, a gente vai causar um desserviço, né, para esse paciente. Perfeito, né? Então não dá para ser qualquer psicólogo aceitar um caso para trabalhar com esse. Tem que ser um psicólogo que tenha, né, conhecimento na área perinatal. Com certeza. Perfeito. Com toda certeza. Concordo plenamente. Eu queria falar aqui também, porque assim, estão considerando tudo patológico relacionado ao bebê reborn, né? Quando você me convidou, eu sei porque eu faço parte das artistas, dos grupos de artistas e colecionadoras reborn. Então, eu sei o que está acontecendo. Mas eu não tenho o hábito de ficar acompanhando muitas notícias, assim. Então, eu sei o que elas me trazem, né? E quando a gente ia falar sobre isso, eu falei, deixa eu entender, então, um pouquinho mais do que está circulando na mídia, né? E o que acontece? O Bebê Reborn, por ser uma obra de arte, quando a gente tem um quadro, uma obra de arte nesse sentido, a gente vai em museu, né, vai em lugares para ver a obra de arte. No nosso caso, das artistas reborn originais, que nós começamos com esses encontros, sim, nós pegamos nossos bebês e levamos para encontros reborn para mostrar a arte, porque como é uma arte e é individual, cada bebê é diferente, então a gente se encontra e cada uma vai mostrar a sua arte, conversar sobre os cursos que faz. A gente faz curso internacional, a gente se especializa, assim como a gente precisa se especializar na psicologia, a gente tem a psicologia perinatal, na arte também, né? Então a gente faz esses encontros, né? E leva os bebês para uma conhecer a arte da outra. Isso não é patológico.
né? Aí começou na internet, o que acontece? Algumas artistas, inclusive desse grupo, elas fazem roleplay, que é pegar esse bebê e mostrar, né, como se fosse ninando, dando mamadeira, justamente para fazer esse comparativo, que muitas pessoas que não conhecem ficam, né, deslumbradas e enganam e falam assim, nossa, eu achei que era um bebê de verdade. Porque esse é o nosso objetivo das artistas originais, assemelhar um bebê de verdade, né? E elas fazem esse roleplay e elas vendem o bebê, né? Então, é o trabalho delas. Então, elas fazem isso no Instagram, elas fazem isso na outra plataforma lá, né, no YouTube. Então, elas fazem dessa forma. Mas algumas pessoas começaram a ver isso com outros olhos. Olha, essas mulheres são loucas. Não que não possa ter pessoas que estão patologizando, como pode ser o caso dessa que a moça falou aí, né? Então, assim, a gente precisa ter um equilíbrio e entender o que é, né? O que não é patológico, o que não é. Se for patológico, a gente vai tratar. Mas nesse caso, eu estou dizendo de nós artistas assim, não é patológico, é uma forma de fazer o seu trabalho, de vender, de mostrar o bebê, Divulgar. né? Perfeito, Lid. Né, eu acho muito importante você trazer isso, porque o pessoal tem pegado os recortes, né, de Reels e TikTok, enfim, e tirando de contexto, né? Então, são artesãs fazendo o seu trabalho, mostrando, né? Porque é o objetivo, né? Deixar o mais próximo de um bebê real, porque é essa essência do artista que faz o bebê reborn. Então, as pessoas pegam e tiram de contexto e colocam como se fosse, de fato, uma pessoa, né, que está cuidando ali, ou, né, que está se vinculando àquele bebê naquele formato. Eu acredito que foi isso, inclusive, que aconteceu, principalmente naquele vídeo que saiu, que está todo mundo falando, até fizeram um comentário aqui, de uma pessoa ter levado o bebê reborn para o hospital. E parece que quem fez o vídeo original é uma artesã, é uma cegonha, né, para mostrar o seu produto, enfim. E que pegaram, tiraram de contexto, né? E colocaram como, olha, essa mulher, ela tá levando o bebê no hospital, bebê reborn no hospital. Sabe que eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que isso acontece muito, né? Na internet e a gente tem que ter um cuidado, né? Muito grande, né? Porque, enfim, né? Essa pessoa, ela provavelmente ela fez com a intenção de divulgar o trabalho dela, né? Mas e aí acho que os famosos também, né? Eles têm um poder de influenciação aí na mídia, né? De influência na mídia. Que... Acabamos de ver a Virgínia, né? Na CPI. Pois é, então, tem um poder de influência que eu não sei como que a informação está chegando para cada pessoa, né? Então, por isso que eu falo, né, que é um assunto muito delicado, né? Quando você fala assim, não, tô pegando meu bebê reborn e levando para o hospital, né? O quanto de autorização você pode ir dando para outras pessoas que estão mais fragilizadas psiquicamente, né? Para elas acreditarem que elas também podem fazer isso, né? Então, eu acho que tem um pouco essa questão, né, da responsabilidade da informação, né, que a gente passa. Porque na internet tudo é assim, né? E tudo viraliza, e tudo é distorcido, enfim, né? Então, eu acho que é delicado, né? Mas eu acho que super vale, né, nesse contexto, como a Lid falou, né, de usar num roleplay, usar num pré-natal psicológico, né, para desensibilizar, né, o casal, né, porque eu acho que faz parte desse nosso trabalho, né, mas acho que é isso, é num ambiente controlado, é num ambiente que a gente possa fechar a caixinha que a gente vai abrir, né, e não simplesmente, não, olha, sei lá, né, que nem o que eu comentei com você, né, olha, o caso de luto perinatal, né, vamos oferecer para a mãe enlutada fazer, né, uma cópia do filho dela, né, acho que, enfim, né, nas maternidades ainda, né, sem muito suporte, não sei muito bem, né, como que se deu isso, mas eu acho que, assim, a princípio, eu acho que é muito delicado,
né? Porque a gente está falando de uma pessoa que está ali, né? Fragilizada, num momento de muita vulnerabilidade, né? E a gente não conhece a história pregressa dessa pessoa. Né? A gente não sabe, né, quais são os fatores de risco que ela tem, né, para de repente ter uma depressão, ter uma psicose puerperal, né? A gente não sabe quais são esses fatores de risco, então a gente precisa, né, ter, né, esse cuidado, e por isso que isso precisa vir, esse trabalho ele precisa vir, né, de profissionais habilitados, né, e dentro desse contexto. Legal, Natália. Quer falar algo sobre isso, Lid? Não, então, eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado também, porque as coisas viralizam muito rápido, mas viralizam também o lado negativo, né? Uhum. Por quê? Porque assim, muitas pessoas estão há anos fazendo, né, vídeos falando sobre o uso de bebê reborn, uso também, não dentro da área perinatal, mas eu conheço, já fiz, falar uma coisa aqui, porque depois vai chover gente pedindo doação, né? Mas que acontece muito, pessoas querendo doação de bebê. Mas eu já fiz doação, por exemplo, para pessoas, para senhoras em asilo que tem Alzheimer, né? E o bebê, para elas, o que é? Reduz a ansiedade, né? Ela tem aquele afeto, traz à tona memórias, sabe? Que estão ali, né? Escondidas, que o Alzheimer, né? Tem esse esquecimento, não lembra nada. Então, esse cuidado de estar sozinha ali também, né? Lógico que sempre com o cuidado profissional, tá? Mas também é feito uso aí. Por exemplo, pessoas com autismo, que eu também trabalho nessa área, né? Eu tenho uma colega que ela é artista reborn e ela tem o autismo e ela utilizou como o hiperfoco dela, né? Que é a arte, como profissão. Então também, né? Ela tem uma profissão que ela não tinha condições, né? Devido às comorbidades ali do autismo, de trabalhar com outras pessoas, né? De ter essa interação social. Então, ela faz esse uso terapêutico e também tem uma renda, né? Então, dá para ser usado em vários contextos, né? E olha quantas histórias bonitas, né? Quantas Show, histórias né? bonitas, né, que não são divulgadas, porque é isso, né? Viraliza tudo aquilo que, né, que vai para o lado negativo também, né? Porque eu acho que é importante a gente, né, também trazer, né, que a técnica ela pode, né, ela pode ser usada, né? E ela pode trazer benefícios, né? Com certeza. E aí também, para a gente comentar aqui um outro comentário que trouxeram aqui, quando a Lid estava mostrando, né, o bebê reborn aqui pra gente, então a pessoa assistiu aqui a Nayane e falou, nossa, deu vontade de fazer um só para ter a lembrança do meu filho quando era recém-nascido. Muita doideira. Então, olha só, né? As pessoas gostariam e estão se sentindo acuadas, né? Estão se sentindo com medo de ter visto aqui esse comentário. Você chegou a comentar comigo, Lid, que muitas pessoas estão se sentindo assim, né? Pararam de comprar porque estão com medo do julgamento. Enfim, não são pessoas que estão comprando para se vincular ao boneco, mas estão comprando a arte porque gostam, enfim. Você pode falar um pouquinho sobre como que está a emoção dessas pessoas que gostariam de comprar, como é o caso aqui, né, para eternizar, né, o bebê, enfim, e estão achando que estão doidas, acho que eu tô doida, não vou comprar não. Então, eu tenho, né, colecionadoras que tem mulheres idosas, inclusive, né, tá, em todas as faixas etárias, né? Como eu disse, não é uma arte barata, a arte reborn original não é uma arte barata, né? E as pessoas precisam investir. Assim como homens investem em carros, né? Mulheres investem em bebê reborn, certo? E esse grupo de colecionadoras, elas estão sofrendo retaliação. Mulheres que saíam para divulgar, né, os seus bebês, para mostrar, né, que têm condições, que gostam daquilo,
elas estão sofrendo violência, inclusive, no shopping, onde você costuma se encontrar, né, para mostrar esses bebês, elas estão sendo taxadas de loucas, a família que sabe, porque assim, muitas não gostam, não divulgam no Instagram. Elas têm porque elas gostam da arte, colecionam, né, de forma consciente, não patológica, só que a família que sabe está julgando também. Então, elas estão sofrendo julgamento em casa, julgamento fora, quando sai, né? E algumas acabam ficando preocupadas com tanto julgamento e falando, nossa, será que eu estou louca nesse nível, né? Nessa proporção que tomou? Será que eu tenho, né, alguma coisa assim que é patológica mesmo? Enfim. E muitas estão reduzindo, assim, de comprar. Não, agora eu não vou comprar, deixa baixar essa poeira, sabe? Porque tá muito feio isso daí. Então, tem acontecido isso, Rafa. E estão sentindo muito mal, porque na internet o que acontece? A gente sabe que tem os haters, né? Então, elas estão sofrendo essas violências pelos haters, né? Violência psicológica mesmo. Perfeito. Então a gente, né, precisa cuidar disso também, porque pode estar gerando adoecimento mental em quem está bem, né? Não era para estar e, né, tá gerando, né? Enfim. Aí a gente tem aqui, né, o tema da aula de hoje também, né, para trazer quando que o psicólogo ele pode também utilizar o bebê reborns como técnica, né, em atendimento, enfim, acho que a gente podia começar a entrar nesse assunto agora, porque logo já dá 21 horas e a gente encerra a live. Então, assim, como não existe evidências científicas ainda, né, do uso dele, de fato, mas a gente, enquanto psicólogo perinatal, consegue utilizar outras ferramentas, já tem utilizado outras ferramentas, estamos vendo que está dando certo, enfim. Parece que em algumas situações é possível a gente utilizar, né, para fins, de fato, psicoterapêutico. E eu pensei em alguns aqui para trazer, então eu vou falar e vocês vão complementando com aquilo que vocês acreditam que é possível também, com aquilo que vocês já utilizaram também e deu certo, tá? Mas uma das atividades, por exemplo, é quando a gente precisa fazer uma dinâmica de grupo, por exemplo, pode ser num pré-natal psicológico, até mesmo no individual, ou com um casal, né? Mas eu gosto muito da dinâmica de pegar um bebê, antigamente pegava um bebê, uma boneca, né? Coloca ali no centro da sala, e aí a gente fala, né, pro pai, pra mãe, ou para quem tiver ali, as gestantes que estiverem presentes, enfim, né? Por que esse bebê tá chorando? E aí começa a aparecer, então, as projeções, né? Ah, tá com fome, tá com sono, tá com dor, tá com medo. Enfim, a gente vai trabalhando em cima daquilo, né? Que essa família, que essa pessoa vai trazendo ao dizer o porquê que aquele bebê tá chorando. Eu acredito que a gente trocar o bebêzão por um bebê reborn, né? A boneca por um bebê reborn, tá ok, tá legal, é uma técnica utilizada que a gente tem sucesso já dentro da psicologia perinatal e que dá tranquilamente pra gente continuar usando, né, na nossa clínica. Né? Então, esse é uma das coisas que eu pensei. Outra coisa que eu pensei é, por exemplo, a técnica que a gente já usa muitas vezes de almofada, né? Então, pega uma almofada e, por exemplo, diz para a mãe enlutada que perdeu, né, o seu bebê, enfim, o que você gostaria de ter dito para o seu bebê, né? O que você gostaria de falar, né? Porque às vezes a gente pede para fazer cartinha, né? Manda uma carta para o seu bebê. Então a gente tem algumas técnicas aí para ajudar na elaboração do luto, e uma delas pode ser a cartinha, pode ser usar o travesseiro, né? A almofada, para fazer a fala. Ter um bebê reborn ali, dentro da segurança do ambiente terapêutico, com um psicólogo perinatal que entende de luto, e isso precisa ficar bem claro que não é qualquer profissional, não é qualquer psicólogo que tem essa capacitação, né, para conduzir algo como esse, porque é um bebê ali realista que tá ali,
né? É uma cena, né, que vai suscitar muita emoção. Então não dá para abrir uma caixa que depois não dá para fechar, né? Igual foi dito. Então, precisa ter esse domínio teórico e técnico. Tem que ser um profissional da psicologia perinatal, do luto perinatal. Mas acredito muito que dá para utilizar também um bebê reborn numa situação como essa, né? É claro que a gente precisa até de pesquisa científica. Para quem está aí ouvindo, né? O tema está aí, está aberto, não tem pesquisa. Grupo de uso de almofadas, né? Para fazer essa técnica. Grupos de bebê reborn para fazer essa técnica. E aí a gente consegue comparar, né? E ver os resultados para poder ter uma argumentação científica se de fato dá certo ou não, né? Mas eu penso que, na minha hipótese aqui, que é possível, se dá certo com uma almofada, poderia dar certo com um bebê reborn. Outra coisa que eu pensei que a gente pode utilizar, pode ser também pré-natal psicológico, pode ser no atendimento do casal, no atendimento individual, por exemplo, na gestação, que muitas mulheres elas ficam preocupadas, né, se elas vão saber ali estimular o desenvolvimento do bebê, enfim. Isso. Com o bebê reborn ali, eu consigo mostrar para ela o que é posição supina, né? O que é posição prona, como é que é um bebê sentado com apoio, um bebê sentado sem apoio, como que é que eu observo se o bebê já tá erguendo o pescocinho ou não, como ele fica com o bracinho, enfim, né? Eu posso ensinar ali, através de um bebê reborn, como que se faz uma avaliação do desenvolvimento para quando esse bebê nascer, ela já se sentia à vontade dela mesma pegar ali aquela ficha do Ministério da Saúde, né? Que ela se lembra ali das orientações e ela mesma consegue colocar em prática ali com o seu bebê, mês a mês, por exemplo. Eu acredito muito que dá. E, por último, a gente também recebe muitas em pré-natal psicológico, individual e casal, com ansiedade de como dar banho no bebê, como que segura um bebê, como é que troca a fralda do bebê, né? Como que põe para rotar. E eu acredito muito que ter um bebê reborn, né, nesses momentos com um profissional competente que saiba, né, orientar sobre tudo isso também, possa ser recursos, né, de uma técnica bem sucedida utilizando bebê reborns na clínica psicológica. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês também, se vocês têm outras ideias, se vocês já utilizaram algo semelhante, enfim. Olha, o bebê reborn eu particularmente nunca usei, mas eu acho que dentro dessas técnicas que você trouxe, eu acho que seria super pertinente, né? Porque a gente está falando, né, de uma técnica da gente usar o bebê reborn como um bebê reborn, né? Não como um bebê real, e a gente poder estimular, né, essa coisa, né? De poder trazer um pouco mais de segurança para esses pais que às vezes estão inseguros, né, com relação ao bebê. Eu já fiz grupo, mas eu já fiz usando boneca, né? E com a boneca, talvez a gente não traga tanto esses dados mais realísticos mesmo, né? Porque o peso vai ser diferente, né? A flexibilidade, né, da boneca é diferente. Então, eu acho que pode ser, né? Pode ser muito benéfico, né, para essas técnicas aí, né, que você trouxe, né? Num ambiente seguro, né? Reforçando bem isso, né? Mas eu acho que pode ser muito bom, sim. Sim, e o que facilita também, né, o uso do bebê reborn é que ele, tem pessoas que têm dificuldade de visualização, né? A gente fala para os pais, mas eles têm dificuldade de visualizar. Então, o bebê reborn, quando ele aproxima, né, de um bebê real, então fica mais fácil essa visualização. E eu lembrei agora um uso que eu faço também, né? Eu trabalho muito com mães atípicas, né? E às vezes a mãe que recebe um diagnóstico de uma criança com T21, que é a antiga síndrome de Down, ela fica pensando como vai ser com esse bebê, tá? Vai ser diferente, tal. Então eu tenho uma bebezinha, né? Que é uma bebê com síndrome de Down, com T21, né? Então, quando eu estou fazendo esse trabalho com ela de aproximação do bebê, de vinculação, né, eu também apresento
né, essa bebê. E aí eu uso essa técnica assim, deixando vários bebês ali, né? E elas vão se aproximando do bebê, olha o cabelinho, né? Como que é, tal. Então ela fala assim, olha, eu acho que acredito que eu vou ter o mesmo amor por esse bebê, porque um bebê tem uma síndrome, né? Então possibilita ela visualizar também a diferença, principalmente, né, da T21, que são as características físicas do bebê dela, que vai ser diferente do outro bebê que não tem a síndrome, né? Então facilita essa visualização também. Acho que dá um norte, né? Dá um certo. É porque quando a gente tem, né, um diagnóstico, né, de uma síndrome, alguma coisa, a gente, a grande maioria das mulheres, né, elas se sentem perdidas porque elas não sabem o que esperar. Né? Então são dominadas aí, né, por essa ausência de controle. Então, talvez, né, olha só, né, você trazendo essa questão da técnica, você está trazendo o quê, né? Você está trazendo talvez uma certa previsibilidade para ela, né? Mas dando o suporte, né, que ela necessita. Né? Então, nesse contexto, eu acho que sim, né, pode ser muito favorável. Perfeito. E vamos aqui para o último comentário que veio do Instagram da Naide Oliveira. Eu acabei de ler uma reportagem da Metrópole em que uma advogada disse que atendeu uma pessoa que queria tratar da guarda do bebê reborn e o ex-parceiro quer administrar o Instagram do bebê porque está monetizando. Acho que não veio todo o resto aqui. Mas esse é um outro que né, viralizou, né? O casal que tá brigando na justiça para ver quem é que vai ficar com o bebê reborn, né? Mas tem um interesse financeiro, eles não estão interessados, né, no bebê reborn em si, né? Tipo, cuidar, né? Mas sim no dinheiro que esse Instagram tá gerando, né, para essas pessoas. E agora eles estão querendo disputar para ver quem é que vai ficar com a conta do Instagram de fato, né? Para dar continuidade aí. Então... Não é nem com o bebê, é com a conta, né? Isso, exatamente. Uhum. Perfeito. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Eu acredito que a gente conseguiu dar conta do propósito de acalmar um pouquinho mais o coração de muitos psicólogos aí, né, que estavam perdidos, né, a respeito dessa situação. É uma coisa nova. Nós também tivemos que nos debruçar, estudar, conversar com pessoas, né, para poder chegar a montar essa aula, essa discussão de hoje. E eu acredito que a gente conseguiu, né, acalmar um pouco mais aí também, né, essas várias dúvidas que muitos psicólogos aí estão tendo a respeito dessa temática. O que vocês gostariam de falar sobre isso? Quer começar, Lid? Começa você. A gente trouxe o assunto aqui, né? Quero reforçar a importância de ter o conhecimento. Se você quer trabalhar, então, seja um psicólogo perinatal que vai estudar, vai se especializar, porque assim como essas coisas estão viralizando de uma forma negativa, cuidado com o que você vai trabalhar na saúde mental, né? Na saúde mental materna, com as famílias. É algo muito sério, não é uma brincadeira, né? Que pode ser tratada de forma leviana, então você precisa sim ter conhecimento e na área perinatal mesmo, né? É um trabalho muito sério, conhecimento sobre o bebê reborn, porque não é só sair falando, né, sem conhecer, que é uma arte, tem tudo por trás. Cuidado também nos comentários, né? Lembre que tem outra pessoa do outro lado da tela, então cuidado com o que vocês vão comentar sobre as mães de bebê reborn, né? As pessoas que são colecionadoras, porque isso pode causar um prejuízo muito grande, né? Muitas podem não ter condições de ter um acesso a uma psicoterapia de qualidade, e isso é muito sério, né? A gente precisa ter respeito, ter responsabilidade, tá? Tanto com a nossa área profissional quanto com as outras pessoas. É esse o recado que eu gostaria de deixar. Uhum. Obrigada, Lid. Nath? Eu acho que é isso, né? A gente fazer. A gente ter responsabilidade, né? Com o que a gente faz, com o que a gente comunica. Né? Eu acho que se a gente
conseguir, né, ter essa responsabilidade, né, eu acho que a técnica ela pode ser utilizada, eu posso, né, pensar, poxa, né, eu estava aqui vendo, né, uma série de comentários de um monte de gente que estava, né, poxa, não conhecia esse outro lado, olha, pode ser uma técnica benéfica, que bacana. Então, eu acho que assim, quando a informação ela é passada com responsabilidade, eu acho que a gente só tem benefícios, né? Agora, quando não, né? E quando a gente adentra, né, universos, né, que a gente não tem, né, habilidade para dar um suporte ali para aquela pessoa que está passando ali por um momento de mais vulnerabilidade, né? Eu acho que a gente pode, né, prejudicar muito, né? Então precisa de técnica, precisa de conhecimento, precisa de responsabilidade, precisa transmitir, né, a comunicação de maneira clara, né, de maneira responsável mesmo. Então, se tivesse uma palavra para fechar, seria isso: responsabilidade. Perfeito, mulheres. E antes de encerrar aqui, eu não posso deixar de convidar você para nossa imersão que vai acontecer agora, neste sábado. É uma imersão de psicologia perinatal, um curso das 9 da manhã até as 16, 17 horas da tarde. Então, você vai passar o dia inteiro aprendendo sobre psicologia perinatal, entendendo todo o método da psicologia perinatal sistematizado, de atendimento clínico psicológico, tá? Desde a hora que a gente recebe a cliente lá, na hora de fazer a anamnese, processo terapêutico até a alta. Então, a gente vai ver todo esse caminho percorrido, sistematizado, estruturado, para que você, né, não fique insegura sobre como que a gente faz um atendimento dentro da psicologia perinatal, desde, né, do momento da anamnese até a alta. E tudo isso por apenas R$ 47. Então, tá muito barato. É uma imersão que geralmente as pessoas vão pagar muito mais de R$ 1.000, né? E a gente tá oferecendo para vocês neste sábado, das 9 da manhã até as 16 horas da tarde, essas 6 horas com a gente. Claro que vai ter um período aí para almoço, mas para você se aprofundar mais no conhecimento da psicologia perinatal e a psicologia perinatal como uma técnica clínica. Então, se você já garantiu a sua vaga, perfeito, não se esqueça, é nesse sábado. Agora, se você ainda não garantiu a sua vaga, aproveita, tá aqui o link para você, tá? Digita aí ou clica no link que a gente está enviando no Instagram, onde você estiver por aí. Para quem vai para o Instagram, na bio tem ali o link, é só clicar e garantir a sua vaga. E para quem é Materalune e está assistindo, tem desconto, tá? Então não é os R$ 47, tem desconto. Entre em contato com a equipe que vocês já estão acostumados, que a gente passa o valor para Materaluno. Quem ainda não é Materaluno, tá muito barato, tá de graça, é uma imersão, é um curso de um dia inteiro de super qualidade, né? E que você jamais pagaria R$ 47 para aprender o que vai aprender dentro deste curso, ok? Então, bora lá, pessoal, garantir a vaga de vocês. E agradeço muito a participação da Natália, agradeço muito a participação da Lid, né? Obrigada por terem oferecido aí a noite de vocês para beneficiar muitos psicólogos com esses conhecimentos, aquietar um pouquinho mais o coração. E fico muito orgulhosa, né, de saber que fui professora de vocês e que hoje eu posso estar chamando de colegas e partilhando de ideias importantes, né, e atuais, assim, sem medo nenhum de chamar a Lid, sem medo nenhum de chamar a Natália para vir fazer uma live como essa. Muito obrigada, mulheres. Eu agradeço, Rafa. Parceria de sempre. Agradeço bastante. Show! Pela oportunidade. Falar sobre esse assunto que eu amo que tanto. Agradeço. Maravilha. Beijo no coração, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.